Bom dia! Hoje são 6 de maio de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série é o Lula, a Veja e a Carta Capital. O 7º vídeo. Estou aqui, gente, fazendo uns vídeos mostrando matérias da revista Carta Capital, que aqui está, 18 de abril de 2018, semana passada, correto? Estou aqui fazendo uma série, analisando. Vamos agora analisar mais um texto aí da revista. Vamos aqui ao quadro, correto? Muito bem. Vamos pegar aqui os óculos, não é? Vamos lá. Carta Capital do dia 18 de abril de 2018, né? Na página 10. Há um artigo aqui, isso aqui é apenas o início do artigo, tá? O início, apenas. Muito bem, quem escreveu esse artigo aqui com o título O Massacre Midiático, isto é, o massacre da mídia contra o Lula, foi obviamente o petista chamado Maurício Dias, jornalista Maurício Dias. O Maurício Dias, ele é editor especial da revista Carta Capital. Vamos analisar logo aqui o que diz o Maurício Dias no início de seu artigo. Ele escreve assim: o ódio ao Lula, hoje divisor dos brasileiros, estabelecido pela elite política e social, é extensão do preconceito a um metalúrgico que, após 3 derrotas eleitorais, tirou do poder um partido debilitado, cujo líder é um sociólogo da classe média, o dito FHC. Eis aí o texto de Maurício Dias. O Maurício Dias aqui, ele diz que o ódio ao Lula é produto do preconceito que muita gente tem pelo fato de o Lula, a origem dele, ter sido humilde, ter sido um metalúrgico. E ele mostra aqui que depois de perder por 3 vezes aí, ao cargo de presidente da República do Brasil, depois de 3 derrotas, o Lula conseguiu vitória diante do Fernando Henrique Cardoso, não é? Muito bem. E diz aqui que esse ódio ao Lula, repito, é fruto do preconceito que muita gente tem, porque o Lula veio de uma origem humilde. Esse aí é o discurso do Maurício Dias, repito, editor especial da revista Carta Capital. Ele diz aqui que a mídia, existe um massacre da mídia contra o Lula. Muito bem, vamos analisar isso aqui, gente, de forma responsável? Vamos. Bom, fiz aqui um quadro resumindo o que diz aqui o Maurício Dias, né, o jornalista. Ele diz aí que o povo brasileiro está dividido. Olha aqui, é o divisor, que o povo brasileiro está dividido. Diz o Maurício Dias que a elite, sempre a elite política e social, não é? E aí banqueiros, né? Empresários, empreiteiros, né? E partidos políticos são contra o Lula. Diz ele aí, a elite. Já os pobres, aqui brasileiros, os pobres são a favor de Lula. É o que diz aí o Maurício Dias. A gente volta a isso aí daqui a pouco. Ele diz também aqui no texto dele, não é? Que o Lula teve 3 derrotas aí eleitorais para presidente da República. E aqui está. Em 1989, o Lula perdeu aí, concorrendo com o Fernando Collor de Mello. O Lula perdeu aí as eleições para presidente da República. Primeira derrota de Lula. A segunda derrota de Lula foi para o FHC, não é? Fernando Henrique Cardoso, em 1994. E a terceira derrota de Lula
para a presidência da República foi em 1998, diante também do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Lula, resumindo, ele perdeu as eleições para o Fernando Collor e depois perdeu 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. E depois o Lula conseguiu aí ser vitorioso em 2002. Ele ganhou as eleições ali, certo? Então aqui o petista Maurício Dias, que é editor especial da revista Carta Capital, ele diz aqui que o ódio ao Lula é fruto do preconceito social, porque o Lula foi um metalúrgico. Então muita gente no Brasil não gosta do Lula porque ele veio de uma origem humilde. Eis aí a afirmação do Maurício Dias. Gente, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Ninguém aqui no Brasil tem ódio do Lula porque o Lula teve uma origem humilde, porque o Lula foi um metalúrgico. Isso aqui, gente, isso aqui é invenção dos petistas de forma lamentável. De forma lamentável. Não é fruto de preconceito social, coisa alguma. Isso aqui é invenção. Assim como pessoas no Brasil não têm preconceito em relação, por exemplo, ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa, gente, teve uma origem tão humilde quanto a do Lula. Ele teve uma origem tão humilde quanto a do Lula. O ex-ministro Joaquim Barbosa, ele nasceu aqui em Paracatu, perto de Brasília. Paracatu. Ele era de uma família paupérrima. O pai do ex-ministro Joaquim Barbosa, o pai dele era pedreiro. E ele muito pobre e, além disso, ele é negro. Então veja, o Lula, eu nunca vi o Lula pessoalmente, mas eu acho que o Lula, ele é de cor branca. Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, é de cor negra. Ele é negro. E para o negro, tudo é mais difícil. E esse Joaquim Barbosa, filho de pedreiro, família muito pobre, ele veio para Brasília com 16 anos de idade. E ele começou a trabalhar aqui em Brasília numa gráfica tipo Contínuo. Então ninguém tem preconceito contra o Joaquim Barbosa por ele ter uma infância tão humilde, tão pobre. Como também ninguém tem preconceito em relação ao Lula por ele ter sido tão pobre e ter sido metalúrgico. Isso aqui é discurso de petista que não reflete a verdade. Eu não tenho preconceito com o Lula pelo fato de o Lula ser um metalúrgico. Eu não tenho. Isso é bobagem inventar isso. Não é preconceito. O problema aqui em relação ao Lula é outra coisa. São atos ilícitos comprovados em processo judicial. É outra coisa. E não o preconceito social contra o Lula. Entendeu? Ninguém tem esse preconceito social. Isso aqui é invenção dos petistas. Muito bem. Então aqui vamos acima. O Maurício Dias, repito, editor especial da revista Carta Capital, petista ferrenho, ele diz que a elite sempre é elite. Que a elite política aqui do Brasil e a elite social, banqueiros, não é? Empresários, empreiteiros, esses aí, a elite, esses que vivem bem aqui no Brasil, são contra o Lula. Já os pobres, que têm uma vida sofrida, são a favor do Lula. Isso também, gente, é uma coisa que precisa ser explicada aqui. Ora, o Lula, ele foi um metalúrgico. O Lula, isso é passado, gente. Ele foi metalúrgico. O Lula, ele foi pobre. O Lula hoje não é pobre. O Lula hoje
tem uma condição que pertence ao que chamamos de elite. O Lula hoje não é mais um pobre dentre milhões de pobres brasileiros. O Lula hoje, ele tem salários, ele tem proventos aí maravilhosos. Ele ganha muito bem, o Lula. Então ele saiu daquela condição de pobreza. O Lula hoje, ele, dentro do quadro social brasileiro, ele pertence à classe média, classe rica, o Lula. Ele pertence à elite hoje. E muito bem, diz aí o Maurício Dias, não é? Editor especial da revista Carta Capital, petista ferrenho, ele diz que o Lula aqui é como se o Lula estivesse na classe dos pobres. Não, não. E a gente vê isso, gente, pela própria aqui história do Lula. Veja aqui as derrotas eleitorais de Lula. Como vimos aqui, ele perdeu primeiramente para o Collor, depois perdeu para o Fernando Henrique em 94, depois perdeu para o Fernando Henrique em 98. E por que o Lula perdeu aí por 3 vezes essas eleições aí para presidente da República? Por quê, gente? Simplesmente porque o discurso do Lula era um discurso aqui contra a elite brasileira. Contra a elite brasileira. O discurso do Lula era ferrenho contra a elite política e contra a elite social brasileira. O Lula, ele discursava contra banqueiros, contra empresários, contra empreiteiros e assim por diante. Só que o Lula mudou o discurso dele. Depois de ter perdido pela 3ª vez para o Fernando Henrique, o Lula fez o quê em 2002, quando ele ganhou aí a eleição para presidente da República? Ele mudou, gente, o discurso dele. Ele não foi mais agressivo com a elite. Ao contrário, o Lula, para ganhar as eleições em 2002 para presidente da República, ele, ao contrário, mudou o discurso dele contra a elite. E ele, o Lula, ele se juntou ao que havia de pior na elite brasileira, na política brasileira. E aí ele se juntou ao José Sarney, o Lula se juntou ao Antônio Carlos Magalhães, não é? Antônio Carlos Magalhães, o baiano já falecido. Então o Lula, em 2002, para ganhar as eleições para presidente da República, depois de ter perdido por 3 vezes, ele mudou o discurso dele. E o discurso dele foi a favor da elite política e social do Brasil. E o que nós vemos agora com essa Lava Jato aí, essa operação, é que o Lula ali estava no meio da elite, no meio dos empresários, no meio dos empreiteiros, no meio dos doleiros. E o Lula, ele é condenado hoje, ele está preso hoje, não porque os juízes de direito, não porque o poder judiciário tem preconceito em relação a ele, porque ele foi um metalúrgico. Não. O Lula está preso hoje, condenado, porque, de acordo com o processo jurídico, que é diferente do político, ele praticou atos ilícitos. Então, esse negócio de dizer que o Lula hoje, ele é criticado, ele é atacado aí pela mídia, porque ele foi um pobre que se tornou aí, que foi um metalúrgico e que o povo tem preconceito quanto a isso, isso é uma tremenda bobagem. Isso é uma tremenda bobagem. Então a verdade é que o Lula hoje, ele é atacado pela mídia, como a gente vê aí, só que essa mídia também, nessa mídia em geral, a revista Carta Capital faz parte dessa mídia. E ela não ataca o Lula, ela defende o Lula. Então esse negócio aí é relativo. Então, ninguém tem raiva do Lula por ele ter sido uma pessoa pobre. E hoje ele não é. Hoje o Lula, pelos proventos que ele recebe,
ele pertence à classe média alta do Brasil e não mais à classe pobre. Portanto, aí o primeiro, vídeo, que é o 7º, mostrando aí já um dos trechos de um jornalista aí da revista Carta Capital. Vamos para o 8º vídeo. Muito obrigado.